minha gravidez, aliás, no chá de bebê ainda da minha gravidez, isso há 9 anos atrás, eu ainda tomei um refrigerante. Mas eu estava, Deus aqui, né, trabalhando, né? Porque, gente, tem vícios na vida que se Deus não fizer a obra, a gente não vence. No caso, refrigerante é a mesma coisa. Então eu estava ali numa luta interna, tal, tava tomando aquele refrigerante ali naquele chazinho de bebê, mas estava assim, eu preciso largar este costume. Foi então que logo depois que os meus gêmeos nasceram, eu tomei então a decisão definitiva de não mais tomar refrigerantes. Eu costumo contar como 8 anos, porque depois que eles nasceram eu ainda bebi um pouquinho. Então eu conto como tenho 8 anos que não tomo mais refrigerantes. Mas, gente, as pessoas falam que é um vício e muitas vezes a gente não acredita. A gente só vai acreditar que é um vício quando a gente para. Gente, o negócio era tão tenso que quando, logo no início que eu parei, eu sentia o cheirinho do refrigerante e eu já ficava louca para tomar. Eu falava, gente, isso que é vício. Como é que você sente o cheiro do refrigerante se você quer tomar o refrigerante? Isso é uma coisa assim louca, sabe? O tal do vício é uma coisa triste. Eu fiquei assim, gente do céu, não é que é viciante mesmo o tal do refrigerante? E interessante que uma ocasião, muitos anos atrás, eu nem sonhava em ter filhos. Minha avó ficou uma semana lá em casa e minha avó sempre foi adepta do café, café mesmo. Não era cevada, não, era café. Então ela ficou uma semana lá em casa e minha avó sempre diz uma frase: é mais fácil o bêbado parar de beber cachaça do que eu parar de beber café. Essa é a frase da minha avó que eu tanto amo. Graças a Deus tá viva, 80 e poucos anos. Então, essa minha avó ficou lá uma semana e quando eu dei por mim, eu já estava tomando aquele cafezinho depois do almoço. Ou seja, eu já estava ficando viciada no café. A minha sorte é que depois de uma semana, minha avó foi para casa dela e eu larguei o vício do café. Isso é... Por que eu tô abordando esse assunto? Porque este é um assunto muito assim, levado a sério por alguns cristãos adventistas e outros não. Lembrando que é um vício, tanto o refrigerante como o café. E tudo que nós temos como vício, nós precisamos fazer uma análise, porque somos mordomos de Deus e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que a gente sempre vai escorregar numa parte ou noutra, porque nós não somos perfeitos e Deus está sempre aqui para me dizer isso. A minha vida é esse reflexo. Eu era natureba e hoje eu não sou mais. Quem sabe um dia volto a ser. Tenho vontade. Mas então, vamos voltar aqui às nossas, digamos que, responsabilidades, assim, primárias, como templos de Deus, de fato, né? Porque é claro que nós não temos como ser perfeitos, mas é nosso dever observar da melhor maneira possível aquelas abstinências, né? Que são prejudiciais à nossa vida, à nossa saúde, né? E aí, falando desses dois elementos, tal, aí por que eu resolvi realmente parar de tomar o refrigerante? Nesse processo em que eu queria parar de vez, eu ouvia coisas tremendas em relação ao refrigerante. Uma delas que mais me chocou e o que mais me fez assim parar de vez com o refrigerante foi a acidificação que ele causa no sangue. Segundo os especialistas, para alcalinizar, perdão, segundo os especialistas, para você voltar o seu sangue ao normal depois de um copo de refrigerante, para você alcalinizar o seu sangue, para que ele seja um sangue saudável de novo, perdão, para que seu sangue volte ao normal, para você alcalinizar
o seu sangue, tirar toda a acidez que o refrigerante causa, você precisa, para 1 copo de refrigerante, 200 de água. Como é que você vai purificar seu sangue com 200 copos de água? Se você mal bebe 4... Minto. Se você mal bebe 2 litros por dia. Isso é uma realidade nossa, gente. Não adianta. A gente bebe pouca água mesmo. Então, fora tantos venenos que sabe, que tem na composição. E aí, o que acontece? A partir desses dados, a partir desses mais contras do que prós, eu decidi então que era tempo de parar de tomar os refrigerantes. E foi assim que eu deixei de tomar o refrigerante. Muita ajuda de Deus? Muita. Tanto para parar de tomar refrigerante, como para ser vegetariana. O segredo é a ajuda de Deus. Gente, quer ser vegetariano? Quer ser fiel a Deus? Quer ser fiel à reforma de saúde? A ajuda de Deus. Confessa para Deus seus gostos. Confessa para Deus que você não tem força. Confessa para Deus que nem coragem você tem. E Ele vai te ajudar. Comigo aconteceu assim, com você pode acontecer assim também, tá bom? Este vídeo é mais um incentivo à reforma de saúde, porque sem reforma de saúde fica muito difícil para Deus trabalhar o nosso caráter, para Deus purificar a nossa comunhão com Ele, para o tempo de angústia qual nunca houve nessa terra que nos espera, nós adventistas do 7º dia, que seremos fiéis a Deus. Ok? Esse é o meu vídeo.